Muitas vezes parece que moda é algo distante do nosso cotidiano, algo que se faz em Paris, Nova York ou no tapete vermelho. Mas eu sinto que com vocês, a moda é tratada de um jeito mais próximo das pessoas e da realidade da vida. Afinal, moda é mesmo para todo mundo? Eu acredito muito que moda é para todo mundo que está disponível e disposto a se expressar com consciência, sabe? Tanto de uma maneira profissional, quanto de realmente uma maneira mais comercial ali mesmo, para vender isso. Porque moda está em tudo, gente. Moda é política, moda está na comunicação, moda está na expressão, moda está nos símbolos. Então, moda é para todo mundo que realmente acredita nisso como uma forma de expressão. E aí você vai se encaixar nesse quadrado de algum jeito, sabe? Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast de comunicação e negócios que acontece quando a gente consegue gravar, né, Paulo? Isso. Eu, eu não tenho roupa para os convidados de hoje, Paulo. Você tem? Olha, não necessariamente, mas mesmo assim a gente faz. Nossos convidados de hoje são um casal. Um casal sensacional. Ju Oliveira, especializada em marketing de conteúdo, coach de imagem com certificado internacional e mentora de mais de 10 mil empreendedoras mundo afora. E Diego Rodrigues, estrategista digital da Zu Oliveira, especialista em lançamentos e venda de produtos digitais. Oi, gente. Parabéns. Estamos aqui. Muito feliz de estar aqui com Obrigado. vocês. Também, Espero trazer também. alguns insights muito importantes. É isso aí. Obrigado aí pelo convite. Muito bom. Muito feliz de ter vocês aqui hoje e muito feliz da gente ter conseguido fazer essa combinação aqui de trazer vocês dois juntos. Primeiro, é uma coisa que a gente está começando a trabalhar aqui nas nossas entrevistas, trazer duas pessoas, né? Porque aí a gente tem uma abertura aqui para ângulos um pouco diferentes. A Zu, que está na frente das câmeras, que é a face pública, que é esse trabalho, esse lado mais da comunicação. E o Diego, que está atrás dos bastidores ali, fazendo o trabalho e que está muito mais, digamos, representando o lado negócios aqui do nosso podcast, que é comunicação e negócios. Então, a gente fica muito contente com essa junção que nós conseguimos fazer aqui com vocês. Muito obrigado pela presença. Estou muito feliz também, Paulo. Realmente é bem legal. E, Zu, para quem não te conhece, né, conta um pouco da sua história de vida, conta de onde você veio e como é que você se tornou essa referência em moda. A gente já sabe sua história, né, da palestra que você fez nos nossos cursos, mas acho que nossos ouvintes não sabem. Então, gente, a minha história, ela começa muito como a grande maioria das pessoas que eu conheço quando eu vou começar a conversar sobre moda, sabe? Então, eu venho do interior de Manaus, lá em Borba, para chegar lá, você só chega de barco e você só sai de lá de barco, tá? Então, de lá para Manaus, que é a capital do Amazonas, né? É mais ou menos umas 12 horas de barco. Então, eu vim bem desse fim ao começo de mundo, enfim, depende do ponto de vista. Eu nasci lá e, na época, minha mãe me teve muito jovem e realmente sempre houve essa expectativa de você vai ter que fazer, se formar, trabalhar numa empresa, ganhar seu dinheiro e viver sua vida. Então, eu sou a mais velha de 5 irmãos, né, e crescemos muito nessa expectativa. Meu pai, eu nunca tive uma família rica, mas meu pai realmente sempre trabalhou muito, sabe, em vários sentidos para realmente conseguir dar uma boa escola que ele podia naquele momento. E foi com essa carga, de certa forma, que eu cresci também. Além de ser a mais velha, né, com todos esses ideais implantados ali na minha mente, né? Então, só que desde que eu me entendo por gente também, desde que eu me lembro, e, por exemplo, se você sentar com a minha mãe e falar, me conta aí como é que era a Azul quando era criança, a coisa que ela vai falar, que vem na cabeça dela, é tipo assim, ela falava demais.
Começou a falar com 9 meses e nunca mais calou a boca. Tipo assim, eu sempre fui assim. Então, é isso que ela lembra de mim, entendeu? É essa o posicionamento da mente dela. Então, desde então, eu sempre fui essa pessoa realmente com muita tendência a me comunicar, a me falar, muito fácil. Só que, exatamente por todas essas expectativas, né? O meu pai não entrou numa faculdade, minha mãe também. Então, tudo, os millennials aí, né? Que devem estar ouvindo a gente, a grande maioria vem com essa expectativa muito dos pais, sabe? Então, além dessa coisa da comunicação, que eu sei que eu sempre tive isso ali dentro na minha essência, existe também a coisinha para moda, que aí se você conversar com meu pai, ele vai dizer, só vivia pintada, cheia de não sei o que, cheia de coisa barulhenta, né, as coisas, as pulseiras, não sei o que. Então, eu sempre cresci muito com isso, mas com a ideia de, cara, eu preciso fazer o que os meus pais fiquem felizes, sabe? Hoje meu pai quer que eu passe uma faculdade, é isso que ele quer. Sabe? Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer o terceiro ano e passar numa faculdade. E, na época, eu fiz 5 faculdades diferentes e o meu pai deu o ultimato. Falou, olha, eu não pago mais nem R$1 de faculdade para ninguém. Vocês passem numa pública. Se vira. Então, foi esse ultimato aí que fez eu passar numa faculdade. Na verdade, passei em 5 faculdades diferentes. Pedagogia, enfermagem, química, veterinária... Nada a ver com nada. Passei nessa aí. Aí eu falei, gente, se fosse meu filho, eu ia falar, para de loucura, gente. Sabe? Mas nesse momento, os meus pais não tinham essa consciência. E aí, passei nessas faculdades aí, escolhi a que era mais perto da cidade onde eu estava morando. Inclusive, né, voltando mais um pontinho aí, quando eu me formei, quando eu saí de casa com 16 anos. Saí de casa assim, né? Fui morar na cidade com a minha irmã por parte de pai. E aí, mais essa carga toda. Eu morei em Goiânia com a minha irmã, né? Saí de lá do norte, fui morar em Goiânia com a minha irmã, porque na minha época, há 20 anos atrás, não tinha nem faculdade de direito lá, sabe? Era muito, muito diferente do que a gente já vivia para o centro-norte, centro-oeste do Brasil aqui. E aí vim morar com a minha irmã com 16 anos, me soltando, né, desapegando dos meus pais, aquela confusão, aquela coisa toda. Quis voltar, minha mãe não deixou. Passei nas faculdades e falei, cara, eu vou fazer química, porque é a mais perto daqui de casa e vou fazer. Não tinha que pagar nada mesmo. Então, fui lá e fiz química, tentei largar esse negócio no meio do caminho. Mas, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de moda. Tá? Na época, eu nem sabia que era moda. Tipo assim, sabe? Eu não sabia que isso era um negócio, que dava para ganhar dinheiro. Porque eu nunca tive dinheiro para investir numa empresa, para abrir uma loja, para ser modelo, né? Que vocês que me conhecem, eu tenho 1,5 m. Então, não tinha como ser modelo. A pessoa é impossível ser modelo. Então, todas essas realidades de trabalhar com moda me pareciam muito distantes, sabe? Eu não vou conseguir trabalhar com moda, é irreal isso, não vou fazer qualquer faculdade aqui, trabalhar numa empresa e deixar meus pais felizes para sempre. Então, eu me formei em química, trabalhei na área e foi quando eu realmente estava no momento, falei, cara, não é isso que eu vou fazer da minha vida. Sabe, trabalhei com 22 anos, na verdade, né? Porque eu entrei com 17, eu entrei muito rápido, então, aquela loucura de muito jovem. E aí, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar na empresa, eu falei, eu vou mudar, sabe? Eu vou mudar, eu não sei o que eu vou fazer. E eu comecei a guardar um dinheiro, porque eu sabia que... Não é que meu pai não iria me ajudar, mas eu não queria mais, sabe? Falar assim, porque meu pai queria que eu fizesse um mestrado em química. Então, eu não ia... Como que eu vou largar tudo para começar outra coisa, ele queria que eu faça mestrado, enfim. Aí eu comecei a guardar dinheiro, falei, cara, eu vou guardar dinheiro e tal. Eu comecei a guardar o dinheiro e aí eu cheguei na empresa que eu estava trabalhando como química, né? E falei, cara, isso aqui não é para mim, não vai rolar. Só que mesmo assim, eu sempre fui uma das melhores, sabe? Sempre estava ali, me destacando, mesmo odiando, estava ali e tal. Porque eu imaginava que aquilo poderia me levar em algum lugar de alguma forma, sabe? Então, e na empresa eles tinham a política de nunca fazer acordo, nada. Eu falei, cara, eu preciso desse dinheiro, é o que eu vou usar para mudar de carreira, fazer tudo completamente diferente.
Então, com 22 anos, eu fui lá, conversei com todo mundo, e aí eles me fizeram uma oferta de dobrar o meu salário para eu continuar. Eu ainda continuei, ainda fiquei 2 meses, depois eu falei, eu me arrependo, eu não quero mais, eu não vou conseguir mais. Gente, não é por dinheiro. E aí me fizeram um acordo comigo, me deram as contas, eu recebi a rescisão, consegui sobreviver ali 6 meses com seguro-desemprego. Foi aí que eu comecei realmente a buscar o meu caminho de verdade, sabe? Falei, pai, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso, e agora eu vou fazer o que eu quero fazer, o que eu acredito que faz sentido para mim, sabe? E foi um processo nessa época, porque até hoje, né, Diego aqui, gente, para quem não sabe, Diego, além de tudo isso que o Paulo falou, ele é meu marido também. Até hoje, meu pai, ele não entende direito o que eu faço, e até hoje ele fala para o Diego assim, não sei por que essa menina não fez um mestrado, não sei o quê. Então, isso já tem o quê? Mais de 10 anos, e é assim esse processo. Então, isso que eu contei aqui, eu acredito que é uma inspiração, sabe? Para quem está passando por isso ou quem já passou. Eu fiz essa transição de uma maneira um pouco abrupta, né? Mas foi com 22 anos, e se você está com 30, 40, 50, gente, hoje o mundo é um mundo de infinitas possibilidades, sabe? Especialmente quando a gente fala do mundo do marketing digital, né? Exatamente. Aí, que foi basicamente o que abriu as portas para a Azul fazer o que ela faz hoje, né? Porque na época eu não sabia o que fazer, né? Eu não tinha dinheiro, eu não tinha contatos, eu não tinha nada. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? E foi logo quando começou o boom dos blogs, sabe? Os blogs, aí na época a Camila Coutinho começou ali com Garotas Estúpidas, eu não perdia um. Eu falei, eu vou criar esse negócio aqui. E aí eu comecei a pesquisar, e comecei a produzir conteúdo também. Produzia conteúdo em Facebook, em blog, comecei a fazer aquilo bem de maneira autodidata mesmo, não 10 anos atrás, né? Não, e na época não tinha modelo também, né? Porque não. Tava todo mundo descobrindo. Tava todo mundo descobrindo, então não tinha modelo, não tinha curso, não tinha nada. E eu começava a sentar lá e passava a manhã procurando algum emprego, alguma coisa, e tipo, à tarde para a noite, eu começava a realmente pesquisar como é que eu faria, como é que eu ia fazer o blog, o que eu ia produzir de conteúdo, e como que fazia em Facebook, não sei o que, e tráfego. Eu fiz tudo sozinha por muito tempo. Então foi esse meu pontapé inicial mesmo para mudar essa minha carreira, e foi tudo muito a partir do digital mesmo, sabe? Isso, e 3 anos depois de começar a se posicionar no digital, ela tinha Camila Coutinho como uma pessoa que ela admira até hoje muito e tudo mais, e ela participou de um treinamento, de um curso que ela foi selecionada e esteve próximo dela. Teve André Carvalhal, né? Trouxe para um evento dela, com as alunas dela, né? Já avançando no tempo aqui, né? Que onde ela as alunas do curso onde ela ensinava as pessoas a produzirem conteúdo de moda, né? Tem o André Carvalhal, que era o mentor dela de livros, a partir dos livros, e ela saiu daquela menina que estava lá lendo o livro para trazer para o evento dela o André Carvalhal. Então, assim, realmente eu acho que ela deve estar bem feliz e realizada. Mas não é 3 anos depois, não. 3 anos depois, não. Tem 3 anos que a gente está nessa pegada agora do digital, mas isso tem mais. E Diego, e como é que você entrou nessa história aí? Isso, essa que era a pergunta. Onde é que você subiu nesse barco que veio lá do Amazonas, Diego? Aliás, antes eu só queria deixar recado aqui para os nossos ouvintes mais novos, que a Camila Coutinho já foi entrevistada aqui nesse programa. Foi um dos primeiros programas, né, Paulo? Acho que é edição 4 ou 5. Sim, então, Camila, se vocês buscarem aí, vocês vão encontrar. Isso, grande amiga Camila Coutinho, foi uma das primeiras entrevistadas do Story Talks Café. Assim. Isso aí, foi uma grande inspiração para a Azul. Mas onde que eu caí de paraquedas no meio dessa história aí da Azul, né? Então, eu sempre tive um negócio, sempre fui muito empreendedor e tudo mais, e tinha uma agência de publicidade. Num certo momento, comecei a ter tive uma ideia de fazer uma revista de moda. Do nada, não tinha nada a ver com moda, mas os clientes que pagavam melhor, que tinham, que eu sentia que eu conseguia cobrar mais, que as coisas funcionam muito melhor, eram os clientes que tinham lojas de moda.
Então eu, como uma oportunidade de negócio, fui lá e criei uma revista de moda local, né, que chamava You Fashion. E aí, óbvio, uma pessoa que não entende nada precisa contratar alguém que entende alguma coisa, né? E aí, a Azul chegou como redatora de moda dessa revista, entendeu? E Olha aí, só ela me como é que... conquistou. Não, mas foi Olha engraçado. só como Foi é muito que... engraçado que nessas minhas procuras, né, por um emprego, alguma coisa que eu conseguisse ter alguma renda ali dentro da área da moda, eu realmente encontrei um anúncio deles procurando e lá pedia experiência. Eu falei, cara, eu não tenho experiência com nada da moda. Eu não sei, mas é redator. Aí eu pensei, mas é coisa de redator. Então, o que eu vou fazer? Vou escrever? Né? Então, eu peguei e escrevi um e-mail, tipo assim, Sim. coloquei a minha vida naquele e-mail, sabe? Falei, na hora que eles lerem esse e-mail, eles vão me chamar. Não é possível. E aí, contei a minha história, escrevi, fiz todo um negócio ali de, sabe, uma Comunicação copy. tava tudo em casa, né? Isso. Isso aí. E aí foi assim que eles me chamaram e a gente começou a trabalhar junto nessa época. Aí foi contratada. E aí, assim, ela começou a dar todo esse conhecimento e essas experiências que ela tinha. Por mais que ela diga que eu não tenho experiência, acredito que ela tinha muito dom e foi trazendo, mudando completamente. Assim, se eu te mostrar a capa de uma revista antes dela e depois dela, você, assim, nossa, que loucura. Tipo, era uma coisa muito tosca e mudou completamente, entendeu? E aí a gente foi cada vez mais se aproximando, não só como no empreendedorismo, mas também na vida. E a gente começou a fazer outras coisas, começou a focar nos clientes da agência também. Aí começou a trazer coisa para loja, social media, eventos, tudo muito focado para moda e tal. E aí depois a gente foi, na época da pandemia, quando a gente, tipo, precisávamos mudar de perspectiva, né, ali das coisas, e aí a gente começou com a questão forte de focar 100% no digital e ajudar pessoas na produção de conteúdo no digital, entendeu? E foi aí que começou essa virada, assim, completa, e a gente realmente conseguiu começar a realizar os nossos sonhos e a fazer com que milhares de pessoas também realizassem o sonho junto com a gente, sabe? Isso foi, assim, algo muito transformador na nossa vida, porque virou meio que uma missão, assim, de ajudar e fazer com que mulheres consigam, através do digital, finalmente viver de moda, que sonhavam, que sempre foi um sonho, só que a linguagem do mundo hoje é outra, né? E é o digital, que é essa linguagem que a gente precisa falar, e foi assim que a gente conseguiu isso que a gente está falando aqui, de ter um evento com centenas de pessoas e ter André Carvalhal no palco e tudo mais, que isso foi realmente um marco muito grande ali, uma virada, assim, na nossa história. Paulo, você já percebeu a dinâmica dos dois aqui? Que a Azul é super artista, né? Humilde e tal. Não, não sabia de nada. Aí vem o Diego, empresário, e não, você sabia sim. Você é foda, você não sei o quê. Olha que engraçado isso. Muito bom, muito bom. Mas é isso mesmo. Isso é muito legal. Diego, e aí, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de entrar no ar. Você estava me falando que existe uma reorientação, uma expansão nova, de certa maneira, justamente nesse foco que você diz, de ajudar outras pessoas a fazerem esse trabalho no digital, ter alcance nisso. Conta para mim um pouco o que é isso aí. Isso. Depois de alguns anos que a gente está nesse foco de trazer o conteúdo muito só direcionado para a moda, hoje a gente tem, diante de ver nossas alunas e ver uma série de mundos ali diferentes, a gente consegue perceber que existem alguns pontos que convergiam com várias outras pessoas que não eram só da moda. E, por exemplo, produção de conteúdo de forma industrial. Esse é um ponto, por exemplo, que a gente sempre bateu nessa tecla em relação à moda de produzir conteúdo todo dia, fazer dancinha, seguir toda a trend, fazer tudo isso. A gente via que com o nosso público isso era algo que não fazia mais tanto sentido. A gente viu que não era só a moda que tinha esse problema, que tinha essa questão. Tem pessoas e milhares, milhões talvez de empresários que querem
se dar bem no digital, querem ganhar dinheiro no digital, querem vender mais no digital, e que às vezes acham que são obrigados a postar todo dia, a fazer dancinha, a seguir essa cartilha que todo mundo diz que tem que seguir. Que aí tem uma dúvida para essas pessoas que eu reconheço muito, muito legítima, que é ele olha assim e fala, mas peraí, para eu fazer isso, eu tenho que parar de fazer tudo que eu faço. Exato. E aí, como é que faz? Exatamente. É isso que a gente bate na tecla mesmo, porque quando você se depara com um empreendedor, um empresário, né, e fala para ele, olha, você tem que postar 3 vezes por dia, fazer um TikTok, uma dancinha e ficar fazendo stories de 1 em 1 hora. Aí ele te pergunta, ok, quando é que eu trabalho? Exatamente. Né? Isso essa é a realidade. Essa é a realidade de 90% dos empresários e empreendedores normais, assim, sabe? É diferente de uma pessoa que realmente vai ganhar o dinheiro com a exposição da sua imagem. É diferente. Ela realmente vai ter que aparecer ali de hora em hora, a influência, essa coisa toda. Então, a gente sempre defendeu muito isso e pelo fato da gente bater muito nessa narrativa, cada vez mais as pessoas que não eram só de moda foram se aproximando mais e mais de mim, sabe? Entendi. As pessoas... Por causa de entender que vocês ofereciam essa... e aí deixa eu só marcar uma coisa bem importante aqui, gente. Tem que fazer um monte de coisa online, isso aqui, e eu perguntei assim, quando é que eu trabalho? Porque eu estou me referindo a pessoas que têm um negócio anterior ao negócio digital, porque o negócio digital, naturalmente, é trabalho. Mas a questão é que se você tem um negócio que ainda não é digital, essa migração aqui, ela fica uma coisa meio esquisita. Peraí, como é que eu faço? Eu fecho a lojinha toda e aí eu vou para o digital? E no meio disso, como é que faz? A gente brinca muito disso, tem muitos reels, assim, de muito deboche sobre isso. A Zu fez agora há pouco, no sábado, do Clone Master AI, para um clone que faz tudo na sua vida. Ele atende seus clientes, ele faz tudo para você conseguir fazer dancinha, postar todo dia, fazer, entendeu? Porque é o que... enfim, eu acho que, assim, a gente entendeu que a gente precisa entender que existe, que por trás da questão do algoritmo, por trás dessas questões todas, existe uma pessoa sempre por trás, que tem que ser vista, tem que ser olhada essa pessoa. Porque, eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que... Existe, se você vai um pouco mais profundo, você consegue entender que, na verdade, o que falta nessas pessoas, geralmente, é a raiz do marketing. É a raiz, é entender a base, entender as coisas muito mais do que postar todo dia. Isso, entender a raiz, entender a base, vai fazer absolutamente a total diferença e vai fazer com que você não precise ficar refém do que o algoritmo está dizendo que você tem que fazer, enfim, né? Que não seja um jogo apenas de quantidade e força bruta, né? Mas que seja um jogo de inteligência. De xadrez, isso. Tá. Exatamente, post com intenção, né? E de certa forma, mas eu vejo também um paradoxo aí, porque, querendo ou não, o digital, com essa aceleração que a gente teve, né, da digitalização por causa da pandemia, as pessoas, elas esperam também um imediatismo de resultados, pelo fato de você falar que é online e que é digital, né? E aí esse imediatismo também leva as pessoas a quererem a fórmula pronta, a fórmula mágica, o copiar a sua estratégia, que aí é justamente criou-se, né, uma geração de pessoas que estão acostumadas a copiar a sua estratégia, mas que não tem base nenhuma. E aí, tipo assim, você muda uma vírgula, a pessoa parece que cai aquela bomba. A pessoa, ela não sabe mais para onde vai, o que fazer, não sei o que, sabe? Então, eu acho que o digital, ele nos ajudou muito nessa coisa da informação, de levar a informação, mas eu também vejo que ele contribuiu muito cada vez mais. E eu sinto isso muito ainda também, que vai acelerar isso, a questão do imediatismo, do resultado pronto, do resultado ganhar dinheiro fácil, sabe? Fórmula mágica, me fala aí, entendeu? As pessoas costumam muito olhar a estratégia do outro, vai lá ver o que ela está fazendo e vai lá e copia. Só que, para mim, é igual... a gente sempre fala isso. Para a gente, isso é igual você pegar, provar o bolo e tentar dizer tudo que tem, só que você não vai perceber que tem fermento no bolo, né? Porque isso não tem, esse gosto não sai. Então, a pessoa acaba copiando a estratégia das outras pessoas e não criam sua própria estratégia, seu próprio jeito.
E isso faz com que as pessoas realmente não tenham resultado. Às vezes elas não entendem o que está por trás daquela estratégia do que está sendo falado. A gente sempre falou muito sobre conteúdo Vogue, né? Fala aí, Zu, sobre isso. Como é que é? Conteúdo Vogue. Não é pejorativo, não. Eu amo Vogue, tem um monte aqui. Mas, por exemplo, claro. se você é uma pessoa que está se posicionando para vender um serviço, um produto relacionado à moda, a primeira coisa que você não deve fazer é um conteúdo igual a Vogue. Sabe? Porque geralmente as pessoas pegam lá, eu sou consultora de imagem, vou vender estilo, e vou lá e escrevo o que é estilo pessoal. Tipo assim, como combinar a bota branca. Tipo, isso tá em todo blog de moda, tá em toda a revista Vogue, e isso não agrega nada, isso não vai te criar um diferencial, sabe? Porque igualzinho esse post que você tá fazendo, eu vejo na Vogue. Tem outros 500. Tem outros 500 mil idênticos. Então, isso é o conteúdo Vogue. Eu sempre falo, se você está se posicionando e se o seu conteúdo poderia estar na revista, poderia estar na Vogue, tá errado. Sabe? Tá errado. Porque a Vogue já existe e é famosa pra caramba. Né? E a Vogue tem um modelo de negócio específico que faz sentido, entendeu? Para ela. Eles vendem anúncio, é diferente. É igual as pessoas quererem olhar para um influenciador e querer copiar a estratégia dele. Só que o influenciador... ele não é totalmente diferente o jeito que trabalha quem vende um produto e quem vende uma influência. Sim. Isso faz total diferença na estratégia. Então você chega lá, olhar o influenciador e querer copiar as estratégias dele, vai sempre te colocar para trás, sabe? Porque o que ele faz funciona para ele, que é trazer views, ele precisa disso. É isso que faz ele crescer. Mas views não é o que faz um negócio, uma pessoa que tem um negócio, que vende alguma coisa no Instagram, crescer. O que faz crescer é interessante o que você está dizendo, porque tem uma diferença muito, muito básica na história, que alguém que está apenas no trabalho de influência, digamos assim, o fator massa crítica é dominante, é muito importante para essa pessoa em certos níveis. Porque, assim, uma audiência mais qualificada ou um pouco menos qualificada faz pouca diferença, porque no jogo de número macro muda pouco. Agora, para o empreendedor digital é completamente outro jogo, porque uma audiência gigante, mas não qualificada, não gera negócio nenhum. Exatamente, cara. A gente sabe, assim, a gente já viu isso em milhões de situações, quantidade de seguidores, quantidade de likes, comentários não quer dizer nada. Já cansamos de ter alunas, assim, alunos que tem posts que não tem um comentário, zero, assim, por exemplo. Quando você olha nas métricas lá atrás, tem lá, né, as métricas, tem salvamento e tal, mas, e vende muito mais do que uma pessoa que tem, às vezes, 20, 30 comentários por post, sabe? Não quer dizer absolutamente nada. View não quer dizer absolutamente nada. Realmente... Eu gostei muito do que vocês falaram lá da Vogue, porque se você pensar bem, todo nicho tem sua Vogue, né? Sim, se você fala de marketing digital, tem os Vogues aí. Se você fala de, sei lá, mercado pet, tem Vogue, né? Exatamente. Se você fala de storytelling, tem Vogue. Então, isso. Aquilo que eu costumo dizer que é a notícia no Jornal Nacional, né? A notícia no Jornal Nacional é aquela básica, todo mundo vê, mas não adianta você dar essa notícia, né? Porque o Jornal Nacional já existe, Aquelas coisas óbvias, né? Coisas muito óbvias. Como a gente sempre dá esse exemplo quando a gente fala de que a gente também chama conteúdo jornal hoje. Quando você vai fazer uma entrevista com uma dentista, você abrir o jornal hoje, provavelmente vai ter alguma coisa assim. Então, fulana, dentista de tal, me conta aqui qual que é o segredo para manter uma higiene, uma saúde bucal e tal. Ela escovar os dentes 3 vezes ao dia e visitar periodicamente o dentista. Então, tipo, esse é conteúdo de jornal hoje. Sabe? Todo mundo tá cansado de saber, todo mundo não tem nenhuma grande novidade, nada que faça diferença na vida de ninguém mais, entende? Então, a primeira vez que a gente ouviu isso foi no prézinho lá na escola. Exatamente. Então, é essa coisa de tentar sair disso. E como sair disso?
né? Eu acho que eis a grande pergunta agora. E como você sair disso? Porque num universo onde você vê um monte de gente produzindo conteúdo, fazendo um monte de coisa, e o pensamento simplista é você realmente olhar a estratégia, ver o que a pessoa está fazendo e replicar, eu acho que... E uma das coisas que eu também, já começando a falar um pouco das coisas de tendência, não tendência, é você começar a pensar, a olhar um pouco mais para quem é você no meio disso tudo, sabe? Porque no mundo que a gente está vivendo hoje, onde cada vez mais inteligência artificial, e isso também é um caminho sem volta, vai se estabelecer cada vez mais, o que diferencia a gente da inteligência artificial? Exatamente. Sermos humanos, sabe? Então, cada vez mais, essa humanidade, né, e colocar para fora a sua história, a sua essência, storytelling, quem você vai fazer muito mais diferença do que você simplesmente chegar lá no chat GPT e escrever lá o que dicas para escovar o dente, sabe? Então, qual é a história que você tem com isso? Você tem alguma coisa para contar sobre esse processo? Conta ali a sua experiência, a sua essência nisso. O chat GPT vai acabar com essa história de produzir conteúdo só de coisa que tem no Google, né? Porque você vai ver que cada vez mais as pessoas vão fazer conteúdos cada vez mais idênticos, cada vez coisas mais parecidas, e você nunca vai deixar sua marca enquanto você não entender que precisa ir além de só falar o óbvio, né? Entendeu? Agora, por falar em inteligência artificial, tem uma pergunta para você, Zu. Não sei se você acompanhou, mas acho que foi no final de semana. Bom, eu não sei quando esse episódio vai para o ar, tá? Mas no final de semana anterior Já sei que você vai a essa gravação, surgiu uma foto super polêmica lá do Papa, com um casaco diferentão e tal. Todo mundo achou que aquilo fosse verdade, né? Acho que até a mídia tradicional repercutiu, e um dia depois foi revelado que era inteligência artificial. Você curtiu o casaco do Papa? Eu achei demais. Não, casaco lindo, mas olha, real, mas deixa eu te falar, como profissional que tá nessa área, na hora que eu vi a primeira vez essa foto no Twitter, eu olhei assim e falei, gente, isso aqui não é real, sabe? Mas aí, tipo assim, tava todo mundo já comentando, já tinha viralizado e tal, eu falei, cara, isso aqui tem uma coisa errada, sabe? Tem alguma coisa errada aqui. Aí depois de um dia o artista falou, nossa, eu tava aqui e ele falou assim, eu tava aqui de bobeira, fui criar uma foto e postei, sabe? E eu falei, tipo, isso vai ficar natural para quem é muito dessa área e quem realmente está buscando essas histórias reais ali, sabe? Quando eu, por exemplo, já bato um olho no conteúdo, eu já sei dizer que ele é de chat GPT. Sabe? E não, gente, não tenho nada contra chat GPT, não tenho nada contra inteligência artificial. Pelo contrário, né? Eles ajudam demais, sabe? Mas eu acho que a gente tem que agregar muito isso, sabe? Você, como um ser humano, é o diferencial desse jogo todo aqui. E quem conseguir botar essa essência no que fizer, seja no digital, seja na vida, eu acho que é quem vai cada vez mais se destacar e crescer, sabe? Eu tenho um pouco a sensação, e obviamente eu não sei daqui a 10 ou 15 anos, mas hoje eu tenho muito a sensação de que a gente tem um arsenal de ferramentas que podem ser utilizados, e muito bem utilizados, para fazer o básico, para fazer aquilo que a gente chama de primeiro passo. Então está tudo certo, você pega e utiliza uma série de ferramentas meio automatizadas ou muito automatizadas para fazer o básico. Mas em cima disso, você precisa colocar o seu tom, a sua voz, o seu jeito, porque senão, aí 400 mil pessoas fazendo a mesma pergunta para o chat GPT, você vai ter uma mesma resposta. Total. Então, né? Claro. E aí a gente vem de volta para a história de que as pessoas precisam voltar alguns passinhos para trás desse mundo do empreendedorismo, nesse conteúdo de algoritmo, mais que conteúdo de algoritmo, é um conteúdo efêmero, é um conteúdo que hoje funciona, amanhã não funciona mais, mas existe um tipo de conteúdo, que é o que hoje a Azul foca muito mais forte, que é a raiz, que é a base, que é essa questão que a gente... Porque é isso que vai fazer com que as pessoas tenham realmente um diferencial competitivo em relação aos seus concorrentes, ou em relação a qualquer outro negócio que venha a surgir, que é você ter a raiz, você entender de storytelling, que é uma coisa que é a mesma coisa há décadas, sabe? Que essas são coisas básicas, é a base. Entende? A raiz do marketing, aprender narrativas, aprender de criar uma narrativa básica e potente para
para o seu Instagram e persistir nela de uma forma insistente, sabe? Depois que achar. Então, assim, essa é a chave que a gente acredita hoje, que a gente virou para a gente focar. A gente acredita que essa é a nossa nova missão, né, Zu? Fazer agora com que as pessoas tenham um pouco mais de saúde mental, que elas entendam que as pessoas, que você não precisa postar todo dia, que não é isso, de longe isso vai ser algo que vai trazer resultado de verdade para você, muito longe, sabe? É ter estratégia. É você, quando você postar, saber o que vai acontecer quando a pessoa vê, qual é o CTA, para onde que vai levar, porque muitas vezes o resultado está muito além do simples post, né? Às vezes, dentro desse post tem um CTA que leva para uma reunião e que é lá atrás, que ninguém está vendo, está acontecendo uma venda e a roda está girando, sabe? Então é muito mais do que conteúdo, é a raiz, é o que eu estou falando aqui, é venda, raiz, storytelling, raiz, narrativa, raiz, é isso que vai salvar os negócios hoje, não é, e cada vez mais com inteligência artificial, mais ainda isso vai ser mais evidente, mais forte, entendeu? Agora, Diego, para quem está nos ouvindo aí, tem qualquer tipo de negócio, claro que eu não vou pedir para você resumir, né, todo o produto de vocês em 3 dicas ou qualquer coisa assim, mas que dica rápida que você daria para essa pessoa que está desesperada, que ouviu dizer que tem uma fórmula, que começou a tentar postar todo dia e perdeu a saúde mental? O que você falaria para essa pessoa? O que eu falaria? Eu falaria para ter calma, pensar com mais estratégia e começar a focar, a deixar um pouco de lado curso de stories, curso de deixar um pouco de lado a estratégia não, desculpa. Qual que é a palavra, Zu? Acho que é ferramenta, né? Porque tem muita gente focada em algoritmo, ferramenta. Eu quero aprender stories. Aí ela aprende stories e ela não aprende a base, sabe? Ela não sabe fazer marketing. Para que você vai aprender estratégia de stories se você não sabe nem fazer marketing? Sabe? Então, é essa ideia aí. Acho que a gente pode resumir em 4 coisas aqui que eu falo, que a gente bate muito nessa tecla. O post, ele é só a ponta do iceberg. O post seu de stories, de feed, de tudo. E a base disso é branding, narrativa potente, com storytelling, sabe? Que tem a ver com você. É realmente você ter uma estratégia de venda e não só um linkzinho, sabe? E utilizar também, a gente também bate muito nessa tecla, utilizar sim essas ferramentas de inteligência artificial, que são as automações ao seu favor, porque isso faz com que o seu negócio no digital fique rodando ali, sem necessariamente você estar toda hora ali desesperada produzindo conteúdo ou olhando isso, sabe? Então, acho que a gente trabalha basicamente nessas 4 bases, nessas 4 frentes aqui hoje. Agora, para fechar o conselho, né? Que ficou um pouco... para mim, o conselho enquanto você ficar refém de o tempo todo de algoritmo, dessas coisas, as coisas não vão fluir, elas vão acabar indo de um jeito um pouco mais... Até vai pela sua vontade, pela sua garra, e aí anda um pouquinho, mas ela não voa nunca, sabe? Então, o meu convite é que dê um passinho, que nem sei se é para trás, tá? Mas que foque em aprender a base, que foque em aprender storytelling, que foque em aprender a contar uma história, que foque a aprender a fazer um texto persuasivo, em copy, enfim, que aprenda essa coisa básica, que isso sozinho vende muito bem. E aí, quando você for colocar as estratégias de algoritmo e tudo mais, aí sim, você vai fazer com que se cresça algo bom. Entende? Eu acho que esse é o conselho. Vai para a base, volta para a base. Para de querer o imediato, o resultado imediato, a estratégia que vai fazer você faturar 1 milhão, 100 mil em 7 dias e tal, 6 em 7. Mas, cara, nem base, você não sabe de nada da base, sabe? Aí você vira uma exceção, que é uma pessoa que talvez já tinha uma ideia que talvez até muitas vezes, por coincidência, por sorte, já era algo que funcionava e vai lá e bum, explode, sabe? Então, é isso, você se torna a exceção quando você fica só nessa coisa de ficar copiando estratégia e tudo mais. Assim,
eu sempre tive um pé atrás muito grande com qualquer solução, e isso não se refere necessariamente só a essa realidade do marketing digital, que é uma coisa mais nova. Mas qualquer solução, qualquer tipo de abordagem de problema, aonde as pessoas estejam dizendo que tudo é intensidade, quantidade, volume, eu sempre olho para isso e falo, cadê a inteligência? Cadê a estratégia? Porque inteligência e estratégia é o contrário de volume. É o contrário de tiro de canhão. É o contrário da frequência que não para nunca. Porque, gente, o custo disso, especialmente quando a gente fala do custo disso sobre a vida humana, é intolerável. Esse é o ponto. Não dá para viver. É isso. Né? Então, não dá. Precisa ter estratégia para poder trabalhar de modo sustentado, senão. Especialmente quem é pequeno, né? Quem é pequeno não tem essa estrutura, cara. Quem está começando, e nem está começando, assim, vou te falar que até pra gente, que já conseguimos grandes resultados e tal, produzir conteúdo em massa é algo que assim, não... nem sempre é algo possível pra gente. Em alguns momentos a gente faz e tal, mas a gente procura muito adaptar ao que a gente vem, ao que a gente fala, né? A ideia que a gente fala, a gente procura se adaptar ao momento e tudo mais. E a gente, como a gente tem estratégia, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe que deixar de postar um dia não vai mudar nada o nosso negócio, sabe? Não vai mudar absolutamente nada. Então, essa é a ideia que a gente tem trabalhado e propagado, e é a missão que a gente quer agora para frente, colocar as pessoas ficarem um pouco mais em paz e pensarem com mais estratégia no que está fazendo. Inclusive, tem muitas pessoas falam sobre slow content. Já ouviu falar nesse termo? Sim. Slow content. Sim. Agora tem slow tudo, né? Fala isso, conta um pouquinho disso aí pra você. É também uma forte tendência, né? Só que o slow content, ele fala que você tem que colocar muito mais qualidade do que volume, sabe? Sim, faz sentido, mas não necessariamente é o que a gente acredita aqui, nesse sentido de tudo que a gente está falando. Por quê? Porque eu sei que tem gente que às vezes deixou um emprego CLT e está focando no negócio digital e, por exemplo, tem muito tempo disponível para fazer isso nesse momento. Então, para essa pessoa, nesse cenário, pode sim ser que faça sentido para ela começar produzindo um pouco mais de conteúdo. Certo? E pode ser que você Porque o desenho de vida dessa pessoa propicia isso, né? Exatamente. Então, uma das teclas que a gente está batendo muito nem é slow, nem high, nem nada. É o seu conteúdo. É você. Você consegue fazer 3 por dia? Dá para fazer? Dá. Não dá. Não faz. Entende? Não faz, mas é óbvio, você tem que ter uma estratégia por trás disso. Porque assim, se postar muito é bom, assim, se for postar muito coisa péssima, não, é ruim. Mas postar muito coisa boa, postar muito coisa de qualidade, é top. O algoritmo ama, e por que não? Claro. Então não é sobre ser slow ou sobre ser fast. É sobre ser intencional e olhar que existe um ser humano por trás do Instagram. E além do ser humano, existe todo um contexto de vida e que isso precisa ser adaptado. Aí você tem que criar a estratégia que se adapta com essa realidade. E aceitar também que eu acho que faz parte, né? Que cada escolha é uma renúncia. É óbvio. É óbvio que a pessoa que consegue, uma pessoa que consegue fazer 3 conteúdos por dia, todo dia, excelentes conteúdos, tem muita estratégia, ela vai muito, muito mais longe. Mas você tem que alinhar. Qual é a sua expectativa de vida? O que você quer? Você quer esse alinhamento de expectativas precisa acontecer para não haver frustração da pessoa, entendeu? Expectativa e realidade também, porque como eu te falei, o cenário de vida seu é esse hoje, de fazer isso, né, milhões de conteúdos e focar 100% da sua vida, beleza. Mas se não, a gente tem que entender essa realidade, sabe? Porque, por exemplo, eu tenho muitas alunas que são mães e não tem babá, não tem, sabe, ninguém para ajudar na casa, tem várias que às vezes o marido trabalha 24 horas, então ela tem que ir conciliando, levando tudo ali. Então, beleza. Se eu falar para essa mulher que ela tem que fazer 3 posts por dia, ela vai falar, cara, eu vou fazer qualquer outra coisa da vida, mas não vou fazer nada no digital.
Né? Então, é essa ideia de adaptar a sua realidade naquele momento. Pode ser que daqui a 2, 3 meses ela consiga fazer isso com uma equipe e tal, e tá tudo bem, sabe? Acho que é muito entender, levar em conta o seu contexto para realmente fazer com que o digital, o Instagram, qualquer outra plataforma, caiba na sua vida, sabe? Não o contrário, não você ficar louca, desesperada a cada mudança de algoritmo, né? Exato. Tá. E quais são algumas das áreas aí que você vem trabalhando, recebendo pedidos e coisas além de moda, né? Que é onde está essa origem, mas quais são outras áreas que você já está trabalhando com pessoas que atuam nessas áreas? Tem alguma? Como é que está funcionando isso? Eu tenho percebido, né, na audiência agora, desses últimos meses, muita gente com negócios físicos mesmo, sabe? Que vendem produtos, não só de moda, mas de várias áreas, tipo alimentos, essa coisa toda, negócios físicos mesmo, que estão querendo trazer um posicionamento para o digital, psicólogas, profissionais da área da saúde, sabe? Eu vejo um movimento, assim, bem grande dessas pessoas. Muitos e aí entra um liberais, pouco então. Também. Não, e aí entra um pouco naquele desenho que eu estava comentando, que é uma transição ali diferente, porque a pessoa não vai parar de ter o trabalho dela no mundo real, não vai deixar de ter a loja, não vai deixar de ter o consultório. Ela tem que equilibrar essas coisas, porque, né, é um caminho, né? Porque, veja só, no mundo antigo, mundo físico, né? Se a gente pensar no mundo físico, seria como eu tenho uma loja e eu abro uma filial e eu abandono a loja original para cuidar da filial. Gente, é claro que não, né? É lógico que não. É básico. Faz o menor sentido. É isso aí. Porque o advento, né, desse negócio de lançamento, essa coisa toda de cursos online, as pessoas, elas tiveram também uma visão por um tempo que elas tinham que fazer exatamente isso. Eu tenho que trabalhar só com o digital. Hoje, né, depois da pandemia, sim, você tem que ter um braço no digital, porque o digital também é um meio, né? O digital, ele é um meio, ele não, para mim, o digital não é base de negócio, sabe? Tanto a gente aqui, por exemplo, a gente tem várias possibilidades e vários braços que envolvem o digital, porque ele é um dos meios que a gente realmente vende aqui, sabe? Então, eu acredito muito nesse posicionamento. Sim, você tem que estar no digital, tem que estar vendendo, tem que ter posicionamento, mas talvez ele não precise ser o seu único meio de venda, de ganhar dinheiro, essa coisa toda, né? Então, eu acho que pelo grande crescimento de curso, as pessoas meio que deram uma pirada nisso, né? Tipo, eu vou vender, vou fazer tudo dar certo no digital, agora não quero mais saber de presencial. Então, eu acho mesmo quem vende curso, alguma coisa do tipo, essas pessoas têm que entregar o curso. Ué, sim. Né? Que não é só produzir conteúdo. Não, justamente. Entendeu? Né? Tem que fazer o curso. O negócio Agora, existe. Uma coisa que eu tenho ouvido bastante, inclusive foi o tema de uma das pessoas que a gente preparou para o South by Southwest, a Maíra Genovese, da MG Empower. Ela falou muito de uma experiência que, especialmente as gerações mais novas, mas, enfim, todo mundo junto, né, tem uma expectativa de uma experiência mais naturalmente contínua entre o mundo online e o offline, né? Ou seja, tem uma existência digital, mas tem uma representação no mundo real, e você tem uma loja no mundo real que precisa ter a sua contraparte digital. Porque as novas gerações, principalmente, elas não estão enxergando isso como duas coisas. Elas estão enxergando isso como uma continuidade no ideal. Né? A marca que ele gosta no digital deve estar no real e vice-versa também, né? De um modo muito mais homogêneo. Né? Total, é isso aí. E é aquela coisa do digital, né? E eu acho que isso vai vir muito, vai vir não, acho que isso já é uma realidade que a gente está vivendo, muito principalmente em marcas grandes, em quem está estudando esse negócio de branding, posicionamento, marca pessoal, porque é exatamente isso, né? O branding é você ter uma unicidade de comunicação de marca em todos os lugares.
seja aqui no YouTube, seja qualquer plataforma. Qualquer plataforma da face da Terra. Ou na vida real, né? Ou na vida real. Inclusive na vida real. Exatamente. Não, porque esse princípio já era assim antes de existir o digital. A ideia do branding é aonde você for, você vai representar a mesma coisa. E esse aonde você for, antigamente, era em qualquer lugar do mundo físico. Depois veio o mundo digital, mas o princípio não mudou. É a mesma ideia, né? Isso aí. E por isso que também a gente vê uma forte tendência, e cada vez mais vai ser assim, que se você parar para pensar, antigamente as pessoas não falavam, né, de branding, de arquétipos, de posicionamento, essa coisa toda, porque justamente não era tão debatido essas ideias de você ter essa unicidade. Quem debatia isso era Coca-Cola, era, sabe, grandes marcas. Então, é por isso que a gente está cada vez mais, e eu falo isso que eu falo para a minha audiência também, buscando descomplicar isso, descomplicar para que esse empreendedor que tem uma loja física, ele consiga aplicar esse mesmo conceito, sabe? De a pessoa ter essa unicidade, ter esse digital, essa experiência digital no negócio presencial e no digital também. Então, vem da base, vem dessa essência toda, que a gente hoje tem vários nomes bonitos e tal, mas basicamente é essa coisa aí que a gente já estuda há alguns anos, né? Eu não sei se parece difícil, né? Não sei se parece difícil falar que você tem que estudar a base e tal. Parece assim, nossa, significa que eu vou para a faculdade e, enfim, não é isso, não é sobre isso. Não é uma coisa que você vai ficar anos estudando e que só vai ter um resultado lá. Cara, não, é uma questão de você, primeiro, entender que o que você precisa, que 99% dos empreendedores precisam, eles precisam entender mais sobre marketing de um jeito não tão fast food, né? Desse jeito tão... Precisa realmente entender o pensamento, não só a ferramenta, né? Exatamente. É isso que eu queria falar. Isso aí, entendeu? O pensamento e não a ferramenta, exatamente. Porque se você entende a lógica, você consegue vender usando a mesma lógica, você vende cara a cara com a pessoa, no individual. Claro. Você vende no Instagram, você vende no TikTok, qualquer lugar que você tiver, você vende, sabe? Só tem uma pessoa na sua frente te dando atenção que você vai vender. Se você souber e dominar, né, minimamente que seja, a raiz de tudo que é saber essa base aí, né? Storytelling, narrativa, esses pontos aí. Entendeu? Igual ponto também. Desculpa, pode falar, Bruna. Não, fala. Não, a gente tá. Outra coisa que a gente fala muito aqui, que é sobre. Muito se fala no mercado sobre linhas editoriais, sabe? Tem que ter linha editorial e tal. E aí a gente, tipo assim, a gente já tem algum tempo, a gente até já ensinou isso, até porque assim, no começo a gente vai fazendo com o tempo a gente foi percebendo que isso não estava fazendo muito sentido pra gente. Então a gente começou a trabalhar de uma outra forma, que chama de linha advertorial. É um jeito diferente de ver isso, sabe, Zu? Que é de ads mesmo, né? O AD de ads ali, que é justamente simplesmente não partir de uma temática. Eu sei lá, o Story Talks aqui é aleatório. Então a nossa temática é falar sobre storytelling, arquétipos, não sei o quê. Não. Existe essa temática, mas eu vou partir de um ponto do que eu vou vender. Ou um ponto onde que eu quero trazer essas pessoas para eu vender algo, o meu centro de atenção ali. Sabe? Então, geralmente, a gente parte disso, não de uma temática, a gente parte de algo que vai ser vendido. E aí, a partir disso que vai ser vendido, a gente produz o conteúdo sempre direcionando para o que eu quero vender, sabe? Eu não direciono para uma temática mais solta, aleatória, só para produzir um conteúdo. Porque, geralmente, se usa muito linhas editoriais por causa disso, né? Porque você tem que postar todo dia, você tem que não sei o quê. Beleza, mas de onde que eu vou tirar isso tudo? Usa aqui essa linha editorial não sei do quê. Usa meme, faça um meme agora. Sexta-feira, meme. Segunda-feira, frase. Terça-feira, não sei o quê. Receita de bolo. Quarta-feira, sabe? Então, vem muito de criar essas temáticas soltas e aleatórias que faz com que você fique cada vez mais refém da produção de conteúdo, quando, na verdade, você é muito mais estratégico quando cria, sim, o seu conteúdo, mas ele completamente direcionado para vender. Porque você dá um conteúdo, você dá um insight, você gera valor, mas no final, você sempre vende, sabe? Então, a gente defende muito essa estratégia aqui. Eu acho que tem uma coisa interessante nisso que você está falando aí, e é importante a gente evitar a geração do preconceito com a ideia de venda.
Porque é muito interessante o que você falou aí, que é o seguinte, eu gero um valor com a minha mensagem, aí é que está a chave, né? Eu gero um valor com a minha mensagem e qual é a característica fundamental de uma mensagem que gerou valor para mim? Eu quero continuar nela. Eu quero mais, porque ela gerou valor para mim. Aí, isto empurra o conceito para a venda. Porque se eu quero mais, ok, então tá aqui, tem o estoque. O estoque Exatamente. De ideias, o estoque... Exato. Então, né, é a geração de valor, empurrando, focado naquilo que você está pretendendo. E no final das contas, tudo que a gente está falando aqui tem a ver com vendas, né? E eu acho que na verdade, essa mudança de chave que precisa acontecer. Antigamente, quando eu falo antigamente, sei lá, 2 décadas atrás, se você fosse um médico, se você fosse um arquiteto, se você tivesse uma pequena, sei lá, padaria, né? O máximo que você se preocupava em termos de venda era fazer um anúncio no jornal, ou sei lá, colocar alguém panfletando na rua, né? A atenção das pessoas era mais ou menos concentrada ali em poucos lugares. Eu acho que o que as pessoas precisam entender é que hoje em dia a atenção das pessoas não está concentrada em lugar nenhum, né? Ela está completamente fragmentada. Então, se você não for interessante intrinsecamente, ninguém vai notar que você existe. Né? Só que, ao mesmo tempo, as pessoas não são profissionais disso. Né? Elas têm que se preocupar em serem, sei lá, bons médicos. Então, elas precisam de um caminho fácil, né? Intuitivo para fazer. Então, é muito legal esse tipo de trabalho que vocês fazem. Isso aí, o trabalho de dar a base, o trabalho de fazer com que ela entenda que não é simplesmente ficar copiando fórmula e entender. Um curso nosso vai durar no máximo 3 meses aí para a pessoa fazer e sair sabendo de um jeito completamente diferente do que ela via antes e vendo um mundo onde ela entende um pouco mais da base, um pouco mais da raiz, para sair dali já mais apta para fazer ações de venda, enfim, entender, mudar a mentalidade, é isso aí. Isso é muito interessante, porque, veja, hoje é fim de março de 2023. Hoje a gente tem alguns canais específicos que têm uma representatividade grande. Por exemplo, Instagram, TikTok, né? É isso. Hoje é isso. Agora, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, quem sabe quais serão. Então, a questão é, se você não entendeu, não estudou a base de como é que faz isso, só a ferramenta pode ser que daqui a 6 meses seja um conhecimento inútil, porque a ferramenta foi embora, não existe mais. Imagina alguém que, por exemplo, não sei nem se tinha isso, né? Mas imagina alguém que há alguns anos atrás estudou profundamente, fez um curso, pagou uma grana para aprender a usar o Snapchat. Mas teve, viu? Exatamente. Você entende? Teve aquele outro também, de áudio, sabe? Como é que era o nome? Que mandava convite, esqueci o nome. Olha que beleza. Lembra dele? Esqueci do nome, mas... A gente não lembra do nome, mas... Exatamente. Mas foi uma febre. Foi, todo mundo esperado por convite, não sei o quê. Não, e olha só, vou provocar mais esse assunto agora. Porque olha só, gente, eu me lembro, e isso tem talvez 1 ano e meio, mais ou menos, né? Esse momento, desta rede social, que era de áudio não gravado, só de participação ao vivo. Só de participação ao vivo. Que ele só ganhou olhar de mais gente no mundo, porque o Elon Musk resolveu utilizar um determinado momento, e a partir dali causou uma explosão. Uma explosão que, para mim, era muito óbvio desde o primeiro momento, que era uma bolha que ia desaparecer e sumir. E eu vi o LinkedIn enlouquecer dizendo que aquilo era o futuro do mundo 1 ano e meio atrás. A gente não lembra o nome da plataforma 1 ano e meio depois. Que loucura, né? É exatamente isso, cara. Isso deu muita ideia de criativo agora. Essa foi foda. O curso de Snapchat foi. Imagina, a pessoa. Curso de Snapchat, cara, é isso. Sério, não faz o menor sentido. Enquanto. E você não sabe nem a base, você não sabe nem o que.
enfim, você fica realmente muito focado, né, em coisas que são que sem passam. falar, gente, que, por exemplo, a gente está hoje, final de março aqui. Eu estava lendo umas notícias não sei se vocês viram, dos Estados Unidos, que o TikTok está correndo altíssimo risco de ser banido dos Estados Unidos. Sim. Sabe? Sim. Então, e aí quem outros criou... países também, né? de vários outros países. Então, tipo, é a plataforma boom do momento, né, para a geração Z ali, e que inclusive, ontem eu estava olhando o TikTok, tem umas pessoas que são influencers, ganham dinheiro com o TikTok, que estão desesperadas, tipo, nos Estados Unidos, sabe? Chorando, gravando vídeo chorando, aquela confusão toda por causa disso. Eu falei, cara, sai do TikTok, tipo assim, olha que isso, vai pro YouTube, vai fazer sua casa em outro lugar. Então, é justamente esse poder que a gente perde quando a gente simplesmente se firma em dominar a plataforma. Da ferramenta. Exatamente. Refém da ferramenta. Não dá pra E aí é né? importante, é isso que você está falando. A ferramenta é boa, ela entrega, ok, você está lá, mas não fique só lá, diversifique, né? Porque senão você fica refém da ferramenta. Isso aí. O nome é Clubhouse, tá? Clubhouse. Isso aí. Achei aqui no Google. Um ano e meio atrás, muita gente no LinkedIn jurava que o futuro do mundo era o Clubhouse, gente. Não, um ano e meio. A gente teve que pesquisar para lembrar o nome, um ano e meio depois, gente. O futuro do marketing é a base. Também acho. Olha que loucura, né? É muito louco. Esse é o futuro. Se você quer investir o seu tempo da sua vida aprendendo em alguma coisa, que invista na base. Parar com essa loucura de querer só... Mas eu achei muito louco isso que você falou, Diego, que é assim, os cursos que a gente trabalha e o que a gente ensina as pessoas a falar em público, uma enorme parte daquilo que a gente ensina ali está relacionado a princípios de comunicação, princípios da construção narrativa. Total. Porque se a gente não ensinar esta coisa, que as pessoas, os alunos vão pegar e utilizar onde eles estiverem, senão eu não estou gerando valor real. Eu preciso ensinar os princípios, porque senão, se eu ficar brincando de ferramentinha, fecha o TikTok e todo mundo fica, né, a ver navios. Não é assim, é princípios. Né? Sim. E o curso é maravilhoso, assim, eu fiz, eu e a Azul fizemos aí o... Isso aí, gente, se você não fez ainda, você está ouvindo aqui, e a gente trabalha com isso, mas mesmo dentro desse universo, para mim, foi muito esclarecedor, sabe? Muitos insights, muitas ideias dos 2 dias que a gente passou junto aí com o Bruno e o Paulo, então, faça. Mesmo que você já esteja na área, se você não estiver na área, piorou, aí que você tem que fazer melhor. Não, e muitas pessoas ali que, teoricamente, você pensa assim, elas não precisam, pessoas muito bem-sucedidas, né? Tinha a Sheila lá do vôlei, né, na nossa turma e tudo mais, e você pensa... E tá lá, focada em aprender a base, em aprender isso tudo. Muito... O engraçado dessa história, Diego, é justamente isso. Algumas pessoas, e a Sheila é um bom exemplo disso, a Sheila é uma pessoa do esporte, exclusivamente do esporte. Aí o esporte levou a ela ter visibilidade. A visibilidade levou a emissora de TV chamar, olha, vem comentar um negócio. E aí você entende que a pessoa vai fazendo um caminho que é, digamos, instintivo dentro de algo que foi puxando, mas que ela realmente não teve a estruturação de compreensão dos princípios de comunicação. E aí ela estava lá vendo certas coisas a primeira vez. Já tinha feito meia dúzia de cobertura de Olimpíada, gente, de grandes eventos mundiais, mas não tinha olhado para aquilo ali. Então, nunca é tarde para você ressignificar, olhar para a base, entender como é que os princípios funcionam e isso modificar o seu resultado e o que você faz. Porque isso é estratégia, né? Não é ferramenta, perfeito. É exatamente isso que o mercado precisa. É essa mentalidade que as pessoas precisam e que a gente está empenhado em fazer crescer. A mentalidade de entender a base. E aí, sabe qual é a coisa mais louca de todas? É o seguinte, quando algumas pessoas me perguntavam sobre, mas o que tem na Camila Coutinho, que ela tem no seu... E eu parava, a pessoa falava assim, você não tem noção do que essa moça entende
de tudo que está na base do que é moda. Absurdamente, porque eu trabalhei horas e horas e horas com ela. Eu falo, cara, o que ela sabe daquilo é um absurdo. Não é vazio, né? Não, exato. Então, aí realmente é isto, né, que permite que você vá para qualquer lugar e conserve o seu conhecimento ali na história e utilize essa base toda bem elaborada para fazer. As pessoas amam fórmulas, né, Paulo? Amam fórmulas, amam coisas prontas, amam, é real, assim, que a gente hoje optou por uma bandeira, por levantar uma bandeira que é um pouco contra-intuitiva. Porque é muito mais fácil para a gente chegar lá e e vender um curso de stories boladões que vendem muito, sabe? Tipo assim, porque as pessoas têm essa mentalidade muito forte da fórmula pronta que vai no dia seguinte aumentar minha visualização vai lá e apaga os seus stories todo e posta agora. Opa, subiu minha visualização eu tinha 500, agora tenho 1.000. Aí a pessoa fica feliz, sabe? Só que isso na prática não muda nada na vida dela. Entendeu? Então é muito indo nessa maré agora de encontrar uma forma forte e potente de provar e mostrar para as pessoas que elas precisam da base e que isso não significa que você vai ter que ficar anos estudando. Não, só que você tem que voltar os seus olhos para isso. Entendeu? Não, muito legal, muito interessante isso, e principalmente eu achei que as pessoas que gostavam muito de fórmula eram aquelas que tinham ido, ao contrário da Azul Oliveira, fazer o mestrado em Química. Essas pessoas devem adorar a fórmula. Mas na real, o ser humano é louco por uma facilidade, né? Aqui não tem que pensar. Cara, o que não tem que pensar já está falhando no atributo básico do ser humano, né? No começo. Isso aí. E não que eu ache, e não que a gente ache que isso seja algo que tem que ser ignorado. Não é ignorar a ferramenta, não é deixar de aprender. É focar nisso na hora que você já tem a base. Para você não colocar cereja em bolo de lama. Você tem um bolo de lama. Né? Boa essa. Né? Então, se você vai lá e coloca uma cerejinha, o que adianta? Não vai, o bolo não vai ficar bom porque você colocou uma cerejinha no topo. Entendeu? Então, é isso, pensar na base. Eu odeio cereja. Nossa, cara, o Bruno é muito estranho. Ele detesta duas coisas que as pessoas entendem assim, né? A cereja no bolo e a azeitona do pastel e do pão. Também não. Sabe? Ele odeia cereja e azeitona, que é um cara estranho. Não, mas dizem que todo casal tem que ser formado por uma pessoa que gosta de azeitona e uma que odeia. Eu quero saber se isso é verdade aí, no caso de vocês. Não, eu adoro azeitona, eu gosto de cereja, mas não gosto daquela cereja enlatada, não. Eu gosto da cereja verdadeira. Deu ruim, eu também gosto. Aí já... Não sei disso, não. Que é para não ter que dividir a azeitona, Bruno? Eu não sei. Qual é a lógica, né, disso? Sei. O estudioso de azeitona aqui é o Bruno, né? O Bruno tinha uma comunidade no extinto falecido Orkut, que era Eu Odeio Azeitona. Ele, milhares de pessoas. Tinha 70 mil pessoas, olha só. 70 mil loucos que endossavam o ódio de azeitona dele. Olha que loucura isso, gente. No meu Orkut tinha uma comunidade, me chamam de Rodrigo, e só tinha Diego. Mais de 100 mil. É normal. Mais de 100 mil. Mais de 100 mil Diegos tinham lá e a comunidade me chamam de Rodrigo. Muito louco. Era curioso. Não sei porquê, mas tem uma lógica, né? Sei lá, devia ter um estudo sobre isso, né? Os Diegos deviam patrocinar um estudo sobre isso. Ou os Rodrigos, né? Não sei. Mas assim, gente, que coisa estranha. Nossa, nunca tinha ouvido falar disso. Pois é. É porque você não se chama Diego, mas eu sei. Você percebe? Não, agora sério. Ó, em cima dessa brincadeira, presta atenção numa coisa. Vocês percebem que existem coisas que só a inteligência, a natureza coletiva, da inteligência coletiva da rede social te permite perceber? Como o fato de que Diego são chamados de Rodrigo.
Gente, quem sabia disso? Você entende? Em algum momento, a rede social juntou uma massa crítica suficiente para evidenciar uma coisa que ninguém... Todos os Diegos sabiam, mas ninguém juntava esse conhecimento. Olha que interessante isso. Isso para viajar mais ainda agora e voltando para o assunto do marketing, que pessoa viagem total. Pessoas que acham que quando nicham, por exemplo, que tem um nicho específico e tudo mais, coisa que a gente super acredita, assim, especialmente para quem está começando, de achar que não tem mercado, que não sei o que lá e tal, porque quer falar com todo mundo e acaba não falando com ninguém e tudo mais, essa história toda. E aí você vê que eu poderia criar um produto, por exemplo, para os Diegos não serem chamados de Rodrigo e teria muito público. E teria muita gente, entendeu? O que eu quero dizer com isso? E a gente só consegue entender isso através do poder de mídias sociais, que te dá um alcance diferenciado e que vai ter gente interessada em qualquer coisa. Né? Isso aí, por mais diferente que seja. Legal. No digital, nichar faz muito sentido, né? No digital... tem mercado para todo mundo, gente. Tem todo mundo querendo alguma solução para alguma coisa. Agora, por falar em nicho, eu confesso que eu lembrei de vocês hoje, porque eu recebi um convite no LinkedIn de uma pessoa que tinha uma empresa com um nome curioso, e eu cliquei lá para ver o que era, né? Eu não lembro exatamente qual era o nome da empresa, mas aí quando eu fui olhar, eu achei uma coisa bem nichada, assim, era uma pessoa especializada em ensinar influenciadores pet. Caramba, tá vendo aí? O cachorro? Tipo, cachorro, gato. Gente que faz Instagram de cachorro, não tem? Gente que faz Instagram de cachorro, gato, é exatamente isso. Muito louco. Olha muito que louco. Específico, né? O digital criou essa demanda das bolhas, né? Realmente, no fim das contas, é muita gente. Quando você olha, quando você coloca no mundo do digital, as pessoas continuam pensando com a lógica do passado, do mundo físico, onde realmente a gente tinha que ser amplo, porque a gente tinha poucas pessoas para a gente impactar. Entende? Aqui no digital, nichar faz muito mais sentido. Aí você pode pensar assim, mas vocês estão saindo da moda e tal. Gente, mas a gente está nichando especificamente nas pessoas específicas que tem demanda, que tem muitas, primeiro, empreendedor, que tem muitas demandas na vida e que entendeu que produzir conteúdo em escala industrial não faz sentido. Não é sustentável. Nichamos. Isso é um nicho, Entende? Então, assim, eu acredito que eu poderia quero falar com todo mundo, de todo jeito, do jeito que tá todo mundo falando e tudo mais, mas não, a gente direciona a nossa comunicação. E isso é uma forma de nichar também, entendeu? É isso. Perfeito. É interessante como a gente enxerga algumas coisas, como o exemplo aí que a gente estava dando. Há um tempo atrás, eu vivi uma coisa muito engraçada no Instagram. A gente tem uma cachorrinha que ela é modelinho, ela é de raça não definida, mas ela é um modelinho parecido um pouco com Corgi, assim, só que é branquinha. E aí eu pesquisei umas coisas sobre o Corgi para entender, né, se era parecido. E a partir disso, cliquei um perfil que era de um Corgi, que era muito engraçado. Cara, aquilo foi o buraco do coelho, assim. Porque em 3 semanas o meu Instagram estava inundado de tudo quanto era coisa sobre Corgi, sobre tudo quanto era coisa de cachorro, e eu comecei a ver que tinha um mercado só envolvendo imagem do Corgi e brinquedo do Corgi. Cara, que loucura isso. Que é essa coisa do nicho. Das bolhas. Muito doido, né? As pessoas não sabem o poder que é você falar dos problemas das pessoas e você resolver problemas específicos das pessoas do digital diante de um algoritmo que é extremamente inteligente e que sabe tudo que você faz, tudo que você... Então, nichar faz muito sentido no digital, sabe? Não falar com todo mundo faz todo sentido no digital. Isso aí é regra básica, né? Do marketing raiz. E isso eu acho engraçado que assim, as pessoas têm um ideal, né, de que todo mundo que tem sucesso no digital vai ser a Juliette, né? Vai ser alguém que tem milhões de seguidores e tal. E, putz, não é verdade.
tem comunidades que as pessoas, milhares, que não tem nem 1 milhão de pessoas. E são comunidades super interessantes, né? Enfim. É legal quando você começa a entrar como diz o Paulo, nos buracos do coelho no YouTube, né? Você começa a ver umas coisas ultra especiais, às vezes você descobre que tem tudo que você puder imaginar. E o sucesso tem muitas faces, né? A moda deve da ser um pouco assim também, né? Com os nichos e subnichos. Né? Total, com certeza. E a gente veio de um universo também achando que nicho era só sobre pessoas. Acho que nicho também é sobre narrativa. Né? Então, tem uma narrativa que vai atrair as pessoas que se conectam com aquela narrativa. Então, elas têm aqueles mesmos valores, e se você olhar só pelo nível persona, aquelas personas são completamente diferentes, sabe? Então, a gente trabalha um pouco nessa coisa do nicho a partir de narrativas, sabe? Tem gente que vai se conectar comigo pela narrativa, não necessariamente ser uma persona ideal. Que coisa interessante. O que você quer dizer com isso, veja, exatamente? É exatamente essa ideia, por exemplo, a nossa narrativa. Você não precisa surtar com o algoritmo para ter sucesso no digital. Essa é a minha narrativa. Entendi. Entende? Então, você faz um post por semana. Essa é a narrativa que eu bato na tecla, sabe? Então, essa é a minha narrativa potente, que a gente chama assim. Então, tudo eu direciono para ela. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho uma aluna que ela fala assim, você não precisa usar salto para estar chique. Essa é a narrativa dela. Olha que legal. E aí ela atrai mulheres, né? E até homens também, de todos, sabe? Engloba. De várias personalidades diferentes. Exatamente. Porque eles se interessaram por aquela ideia oferecida. Isso aí me lembra um pouco a construção da narrativa de causas. Porque quando você pega uma causa, a causa ambiental, por exemplo, a causa do cachorro do mato, né, salvar uma espécie. Você fala de uma causa e aí você reúne pessoas das mais diversas espécies e jeitos e lugares que elas aparentemente espécies não, né? Nada. Das mais diversas espécies não, né? Só humano, é só humano. Essa é uma aposta que a gente ainda faz. Né? Vai que... Total. Eu não sei, eu não teria toda essa segurança com qual você fala aí, não. Eu acho isso bem menos óbvio, mas deixa pra lá. Passando essa história para o outro podcast. Deixa para o próximo podcast. Deixando a coisa aqui de perto, mas enfim, gente de muitos lugares diferentes, com razões diferentes, com estilos diferentes, mas que simplesmente acreditam naquela causa de salvar a baleia, o cachorro do mato, ou seja lá o que for. E elas não têm nada mais em comum, mas elas têm isto em comum. Sabe? Então, eu acredito muito nesse posicionamento também de nicho, por causa, por narrativa, e isso acho que tira um pouco esse peso de eu vou ter que vender para uma persona definida, né? Aquela coisa do marketing ali, então... Engraçado, isso tem muito a ver com comunicação política, né? Se a gente pensar nos deputados que estão ligados a causas específicas, que não é a maioria, né? Mas, enfim, tem um grupo de deputados que tem causas muito específicas, ou econômicas, sociais, enfim. Sim. É exatamente isso. O cara tem uma narrativa e ele consegue juntar um monte de gente ali em torno dele. Isso aí. Isso aí. O que não faz perder, óbvio que vão ter pontos que a persona da Azul, por exemplo, vai atrair um público geralmente muito parecido. Eu acho que isso é uma outra vertente ali, né? Dela mesma, você vê que quem são as pessoas que geralmente são mulheres, geralmente tem muitas mães, tem quem não é mãe também, mas tem muitas mães. Então, tipo, as pessoas também se identificam com os pontos da Azul como persona, assim, né? Então, nunca... Essa base sempre continua girando, assim. Mas é possível criar um nicho a partir de uma causa completamente. Narrativas a partir de uma... Eu sinto que essas semelhanças aí tem uma questão cultural sendo trabalhando junto, né? Porque, veja, algumas ideias têm apelos para determinados limitadores. Então, vamos dizer, por exemplo, alguém que tenha relativamente pouco tempo, porque tem uma série de tarefas e tem filho pequeno, uma série. Essa pessoa vai sempre valorizar
algo que seja alto em estratégia e com menos tempo investido na história. Então, é claro que perfis vão se aliando a ideias e estratégias. Exato. Legal. Isso aí. Agora, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu estou encantado com vocês estão na mesma casa, né? Sim. Estou encantado com a decoração aí. Gente que entende de visual, de uma forma geral, é impressionante, né? Como a casa é bonita, bem diferente daqui. Vocês podem ver que é bem tosco. Tá legal também. Assim. É porque se puderem mostrar um pouco a casa de vocês, aí acho que vai ser legal. Para quem estiver vendo, né? Não, gente, mas o grande segredo é porque aqui a gente trabalha na mesma casa e cada um tem seu escritório, né? Então, a gente hoje faz isso, mas, por exemplo, quando você sai, a gente tem 2 filhos, né? Um de 2 anos e um de 5 anos. Então, quando você sai daqui da porta do escritório, você começa a não ver cenários tão bonitos, entendeu? Exatamente. Então, isso aqui é guardar as 7 chaves, sabe? Justo. Então, fica a dica, porque realmente... Legal. Mas quem sabe, sabe. Aqui fica arrumado, fica bonitinho, mas olha, lá fora... Mas que interessante isso, né? Que interessante. Não, mas isso é uma dica legal, interessante aí. Porque quando as pessoas saíam de casa para ir para o trabalho, a bagunça da criança, muitas vezes, ficava no tapete da sala. Mas o pai e a mãe iam lá para o escritório, e lá no escritório estava arrumado. Agora, veja, se o escritório fica dentro de casa, é só o approach que precisa ser o mesmo. A bagunça do seu filho pode estar no tapete da sala, mas você vai gravar no escritório. É isso, né? Legal. Exatamente. E levando, isso aí. Tranca a porta e vai. Mas essa parede verde escuro atrás de você é uma coisa muito chique. Eu amo esse verde também. É muito chique esse verde jaguar aí, sabe? Quem se veste bem normalmente mora bem também. A gente tenta. Muito bom. Ai. Gente, acho que estamos chegando aqui no final da nossa jornada e... Bom, primeiro que tiver assistido, eu queria pedir para vocês todas essas coisas. Se vocês estiverem nos ouvindo, né, indiquem esse podcast para um amigo, para alguém que vocês acham que pode se interessar por esse tema. E, Zu e Diego, vocês têm agora um momento aí aberto para vocês fazerem o que vocês quiserem. Pode fazer jabá, pode divulgar as suas redes sociais, pode dar dica cultural, pode falar sua narrativa, enfim. Microfone aberto, façam o que vocês acharem melhor. Eu vou voltar aqui para os meus bastidores. Zu vai fazer as considerações finais. Obrigado pelo convite, Bruno. Obrigado, Paulo. E é isso. Acho que a gente tem que buscar a produção de conteúdo muito mais humanizada, onde você olha você em primeiro lugar. E isso vai fazer toda a diferença no seu negócio com estratégia. Buscar raiz, buscar a base e menos coisas efêmeras como algoritmo, esse tipo de coisa, porque isso vai fazer com que você tenha mais resultado, mais motivação para continuar seguindo, produzindo conteúdo e trabalhando com a outra coisa que você faça de forma sustentável. Tá? Obrigado. É isso aí, gente. Queria agradecer também o convite de vocês. Amei, adorei. E basicamente, tudo que a gente produz hoje e tudo que eu faço também é trazer um olhar descomplicado das coisas. Eu sou uma pessoa que eu sou muito prática, sabe? Então, eu sou extremamente prática e às vezes até demais. Então, e eu trago essa praticidade toda também para os meus cursos, para a minha produção de conteúdo, para ensinar as pessoas. Então, se você realmente está buscando um lugar de colocar as coisas em prática, um lugar onde alguém vai te descomplicar essa base que a gente fala, vai lá no meu Instagram, me segue, Zu Oliveira com 2 L's, tá? Depois você vai entender por que os 2 L's, vai lá que você vai entender depois. Então, é o Oliveira com os 2 L's. E eu tenho certeza que se você se conectou com a nossa narrativa, com as nossas ideias, comigo aqui, vai ter muito mais para você lá, muitas ferramentas e muitos insights também que vão te ajudar aí a crescer o seu negócio, assim como eu tenho feito, né? Com essas mais de 10 mil alunas aí pelo mundo, tá? Incrível. Adorei. Não, adorei.
Qual foi o lugar mais, o aluno do lugar mais longe assim que você já teve? Então, tá vindo muita gente da Europa, sabe? Tipo, Áustria, não sei o que, esses lugares assim, mas é engraçado que é brasileiro, são muito. Tem brasileiro em todo lugar do mundo, Sim. né, gente? Menos na Finlândia, mas isso é um papo para outro podcast. Mas, enfim, tem muito brasileiro em muitos lugares do mundo. Então, tá vindo muita gente muito da Europa, assim, sabe? A Áustria, uns países ali pequenos da Europa. Então, por enquanto, vieram mais desses lugares mesmo. Legal. Muito bom. Muito bacana. Meus queridos, muito bem. Agradecer demais a presença de vocês. Foi uma conversa riquíssima, inclusive para a nossa audiência e para a audiência de vocês, tenho certeza, com muita coisa relevante sendo ensinada e compartilhada aqui. Muito obrigado pela contribuição de vocês, pelo talento de vocês. Eu que agradeço. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.